Alô? Bom, gente, bom dia, bem-vindos. A gente vai ter uma palestra agora, né, com o Alexandre Magro. O Alexandre, ele é filhote nosso, né, ele é da terceira turma da ADM. Ele também fez o mestrado em estatística pela UFSCar. Ele tem uma experiência bem bacana. Ele trabalhou com CRM, foi mais para a área de crédito, né? Trabalhou no Magazine Luiza, 9 anos isso, Alexandre. E agora ele está no Savenhago, que é um dos grupos que mais cresce no Brasil e que tem uma política bem forte aí com a administração de cartão. Então, eu queria agradecer ao Alexandre de estar aqui colaborando com nossos alunos, de estar aqui colaborando com a gente também. E eu passo a palavra para você, Alexandre. Seja bem-vindo. Ótimo, Campelo. Obrigado por me receber. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Estou muito contente de estar aqui, de voltar aqui. É um período que foi muito importante na minha vida. Estou vendo vocês aí, estou com saudade de estar aí do lado de vocês. Espero que vocês estejam aproveitando muito. A formação de vocês vai ser muito importante, principalmente aqui na FEA. Aproveitem com intensidade todos os momentos que vocês tenham aqui, inclusive os fora da sala de aula também são muito importantes, mas aproveitem muito também o que vocês estão aprendendo, que vocês vão usar isso tudo que vocês estão recebendo, certo? Bom, para mim, eu estou bastante contente de apresentar esse trabalho para vocês, porque ele é fruto da minha carreira, do trabalho que eu desenvolvi lá no Savenhago. Eu escolhi um tema relativamente amplo, assim, eu não vou abordar aspectos técnicos, né? Mas é um tema muito importante para quem está planejando uma política de crédito, né? Vai iniciar uma operação de crédito. Esse é um momento muito importante, porque nós precisamos, como gestores de crédito, definir critérios que vão levar à aprovação dos clientes que vão que vão usar o nosso produto de crédito, né? E o resultado do uso desse produto de crédito, ele não é medido de maneira imediata. Ele leva muitos anos para você avaliar o resultado das decisões que foram tomadas no passado, né? Então, um produto de crédito, né, um cartão de crédito, ele não é como um produto qualquer que um cliente vai chegar numa loja e vai consumir, né? Que vai gerar receita no instante que ele usa esse produto, né? Ele vai pedir um cartão, por exemplo, né, e vai gerar receitas com esse cartão ao longo do tempo. E uma parte da despesa dessa operação, que seria lá o custo de um produto, ela vai ocorrer no futuro, com a perda de crédito que vai acontecer, né? Então, a política de crédito é o que vai definir o que vai acontecer nos próximos anos com o relacionamento com esse cliente, e vai tentar prever um resultado que está fora do controle da empresa, né? Que é se esse cliente vai pagar aquele crédito que ele tomou ou não. Então, nesse momento inicial, a empresa está com poucas informações, precisando definir uma política que se espera, né, gerar um resultado positivo no futuro. Então, é sobre esse tema que eu vou falar aqui com vocês, né? Sucesso de uma política, né, de crédito, que é um conjunto de critérios para aprovar os nossos proponentes, ele depende geralmente de adotar de se basear em um credit score. O credit score é uma pontuação de crédito que tem o objetivo de ordenar os clientes, os proponentes, né, pela sua probabilidade de inadimplência
é uma pontuação desenvolvida geralmente por modelagem estatística, que hoje tem sido incluída aí no conceito de inteligência artificial, né, que é o tema desse encontro. Um credit score é muito importante para uma política, porque ele permite você considerar uma quantidade muito ampla de variáveis sobre o cliente, relacionadas ao risco dele. Permite você automatizar a decisão, o que é muito importante em uma operação, né? A análise de crédito levaria muito tempo, e se você tem operações, principalmente hoje, digitais, né? Com captação de clientes de maneira digital, sem interação com ninguém, é muito importante ter a política se basear em um credit score. E também para dar escala para a operação. Isso hoje é quase que trivial, mas essa apresentação aqui, eu trouxe ela é uma apresentação retrospectiva, né? Ela se baseia em uma apresentação que eu fiz lá em 2013 para a diretoria do Savenhago, e naquele momento a empresa ela tinha já uma operação de crédito, era uma operação para venda com cheque a prazo, e a operação não se baseava nesse tipo de critério, então era uma política muito mais simples, né, e inadequada para uma operação de cartão que estava se iniciando. Então, era muito importante naquele momento eu falar sobre o credit score, que talvez para você seja impensável, até impensável não existir, né? Uma política baseada em credit score, ela se beneficia muito da existência de um histórico de relacionamento com o cliente. Então, se a empresa já tiver, que está iniciando uma operação de crédito, ela já tiver um histórico com esses clientes, esse modelo de credit score vai ficar muito mais forte, né, do que você se basear somente em informações externas ou cadastrais. Mas para desenvolver incorporar essas variáveis internas, né, ela exige uma maturidade da empresa, recursos que podem não estar disponíveis imediatamente, como era o nosso caso lá, né? Então, a gente adotou uma estratégia, que é essa que eu vou apresentar aqui para vocês, com a implantação de critérios, sofisticando esses critérios progressivamente, para que a gente pudesse iniciar a operação de maneira controlada, né, não com a decisão otimizada, mas que ela já pudesse gerar resultados, gerar conhecimento, para que a gente, no futuro, pudesse calibrar a política, né. Contexto que a gente estava em 2013, então a gente já tinha uma operação de venda com cheque a prazo, uma operação muito tradicional, iniciada lá em 1976, quando o Savenhago nasceu, né? Já bem tradicional, era uma política relativamente simples, ela não se baseava em score, praticamente os clientes eram aprovados somente se eles estavam negativados, quer dizer, que tinham um registro de débito em um órgão de proteção ao crédito, existia alguma análise cadastral, né? Mas para a nossa operação, a operação que a gente estava iniciando, seria impensável a gente assumir um risco com uma política tão simples como essa, né? Além disso, o Savenhago também tinha uma parceria com um banco para a emissão de um cartão bandeirado. Então, era um cartão bandeirado com a marca do Savenhago. E, naquele momento, existia um contrato em que o Savenhago não poderia ter um produto de crédito próprio. Então, naquela ocasião que eu estava, né, um pouco antes de eu chegar, foi feito um desenvolvimento nessa parceria. Bom, naquele momento, a política de crédito do banco foi sendo gradativamente restrita em função de requisitos de rentabilidade muito alta, né? E com o passar do tempo, a taxa de aprovação desses clientes passou a se reduzir para algo como 5%, assim, né? O que é impensável para um varejista, abordar clientes e, ao final, ter 5% desses clientes aprovados. Você fala não
dizer para 95% dos clientes que eles não foram aprovados, né? Isso gera um atrito muito grande no relacionamento com o cliente. Então, e aí acontece que os vendedores, né, começam a ter medo de oferecer o cartão, porque ele vai ter que né, lidar com a frustração de um cliente que poderia nem ter um risco tão alto assim, mas é um risco muito alto para o banco, né? E acontece um fenômeno que se chama seleção adversa, que os atendentes passam a oferecer para aquele cliente que vai ser negado, porque o cliente que já sabe que vai ser negado, né? Os clientes melhores, que não se conformariam com a negação, eles passam a evitar esses clientes. Então, vira um ciclo, né, que destrói a operação. Então, por conta disso, o Savenhago desenvolveu esse contrato com o banco e foi permitido, então, a gente criar um instrumento um cartão próprio com a marca do Savenhago, mas desde que primeiro a gente oferecesse o cartão do banco, né, e se o cliente não quisesse o cartão do banco ou fosse negado, então nós poderíamos oferecer o nosso cartão. Então, o cenário que a gente tinha, né, era esse aqui. A gente, considerando que os clientes segmentados em faixas de risco aqui, certamente, né, estaria aqui já um público de risco muito baixo, já capturado pelo banco. Um outro público aqui também com risco mais baixo, capturado por outros cartões de crédito, né? Então, a gente achava que, bom, o que vai sobrar para a gente aqui é um público mais arriscado, porque os outros clientes de menor risco já foram, né, já estão com outros cartões. Era isso que a gente esperava, né? E naquele momento era isso aqui, um indicador de inadimplência da Serasa, né? Isso aqui é muito pior hoje, mas aqui é só para mostrar uma tendência que tinha de crescimento. Hoje, vocês devem saber que mais ou menos metade da população tem um registro de débito aberto, né? Quer dizer, tem um compromisso financeiro ainda a ser saldado. Então, você precisa ser muito cuidadoso com o seu critério para aprovação, né? Um cliente que tem um débito em aberto, ele tem ainda mais dificuldade de poder pagar um novo compromisso que ele assumir. Então, estávamos num cenário de bastante risco, né? Então, pensando aqui, né, numa operação de crédito se iniciando, supondo que a gente concedesse crédito para todo mundo, depois de um determinado período, aqui nós iríamos ver, putz, isso aqui, essa carteira que entrou para a gente, estamos tendo prejuízo nesse grupo aqui, então vamos decidir não aprovar mais os clientes que estão com esse risco aqui, para a operação poder se pagar, né? É isso que aconteceria se a gente não fizesse esse planejamento, né? Então, a gente tentou aqui minimizar a chance de uma situação como essa acontecer. Como que a gente planejou, então, uma política que evitasse esse risco, né? Nós podemos pegar a nossa, né, vocês, no trabalho que vocês estiverem, né, a empresa pode identificar um público já interno, né, que seria esperado para esse produto de crédito, no nosso caso, o nosso cartão, e avaliar em safras passadas. Safras é um mês, é um período de relacionamento, de início de relacionamento com esse cliente, por exemplo, a primeira vez que ele comprou, a primeira vez que ele usou um outro instrumento de crédito, né? Então, nós podemos pegar essas safras passadas e avaliar, enviar os CPFs desses clientes para um birô de crédito e receber desse birô de crédito de volta qual era a pontuação desse cliente, qual era o credit score que esse cliente tinha lá no passado. E depois avaliar no futuro, quer dizer, exatamente nesse ponto em que a gente estava planejando aqui a operação, né? Qual foi, então, a taxa de inadimplência desses clientes que no passado se relacionaram com a gente, né? Então, supondo que o birô devolvesse essa base aqui pontuada com essas faixas de risco,
a gente pode avaliar aqui, ó, o risco desse grupo aqui ele é alto demais para a receita esperada dessa operação, então vamos lançar a operação já não aprovando esse público aqui, certo? Eventualmente, essa política que foi proposta aqui com base em um público suposto para esse cartão, que poderia ser nem exatamente o público que vai ocorrer, né? Depois de iniciada a operação, essa mesma mensuração pode ser feita, mas já agora com a inadimplência da operação, né? E não mais aquela que foi avaliada lá no birô de crédito no passado. E a gente poderia ver assim, ó, esse aqui era o público esperado, né, o risco esperado. Mas vieram, os clientes que nos procuraram tinha aqui, na verdade, um risco mais alto, que não estava previsto. Então, a política pode ser refinada para que, num segundo momento, a gente elimine esses dois grupos que não se esperava que viessem na operação, né? Então, quer dizer, é uma política que não começa com resultado otimizado, né? Não começa com o seu máximo, mas ela evita essa fração de risco aqui, né, para um ajuste posterior. E o que é um credit score? Ele é um componente básico de uma operação de crédito hoje em dia. Naquele momento não era, até em outras experiências de onde eu vim, no Magazine Luiza, né? Lá eu implantei também uma política baseada em credit score no produto do CDC, que é o carnê, né? Aquele carnê carnê tradicional do Magazine, né? Naquele momento tinha muitas operações que se iniciavam sem credit score, né? Bom, por que o credit score ele é importante para uma operação? Primeiro, pela homogeneidade da decisão, né? O cliente indo em qualquer loja do Savenhago, sendo atendido por qualquer atendente, em qualquer período, ele vai receber a mesma decisão de crédito. No passado, isso poderia não ocorrer, dependendo da loja que ele ia, né? O outro motivo é a objetividade. A decisão ela não depende mais da percepção de alguém, né, que é influenciada por uma série de fatores subjetivos que podem minar a decisão, né? Ela passa a ser baseada em informações objetivas, mensuráveis, né? Para vocês terem uma ideia, numa situação assim de conflito com um cliente, né? Um cliente que contesta a negação do seu cartão, por exemplo, um decisor, se essa decisão dependesse de uma avaliação subjetiva, só pelo fato dessa pessoa estar se relacionando com um cliente em atrito, assim, essa decisão pode acabar favorecendo, né, o cliente só para evitar esse atrito que está ocorrendo, né? Então, é muito, muito ruim para uma operação depender de informações subjetivas. A robustez também, isso aqui é muito importante. Quando um score ele está baseado em informações do histórico do cliente, principalmente se forem informações relacionadas ao histórico de pagamento do cliente, nós não precisamos mais depender de informações cadastrais, ou essas informações cadastrais elas passam a acrescentar muito pouco na capacidade de discriminação do modelo. Discriminação é a capacidade de separar os clientes que podem ser inadimplentes dos que tendem a não ser inadimplentes. Então, uma vez que você conhece o histórico de pagamento desse cliente, fica muito menos importante saber idade, profissão, onde ele mora, né, porque nós sabemos o comportamento exato do cliente, né? Isso torna o modelo muito mais robusto. E quando nós dependemos de informações cadastrais também, as informações cadastrais podem ser manipuladas, elas podem ser preenchidas com erro, né? Então, isso fragiliza também a decisão. E o custo também. O processamento de uso de um credit score ele reduz muito o custo de uma operação,
né, porque você não depende de pessoas para tomarem decisões. Para vocês terem uma ideia, 95% das decisões de aprovação de crédito são automatizadas lá no Savenhago, né? E falar para vocês um pouco sobre como é desenvolvido um modelo, né? Então, o modelo de credit score é uma pontuação que vai procurar ordenar os clientes pelo risco, e essa pontuação ela é desenvolvida como uma fórmula matemática, assim, né? Uma fórmula que dá pesos a fatores, e esses pesos são desenvolvidos de forma a maximizar a proximidade dos dados dos clientes com o evento de inadimplência posterior. Então, você parte de uma base de dados em que vocês têm aqui os clientes, né? Em linhas, por exemplo, medidos em colunas aqui diversas variáveis sobre esses clientes, como o maior atraso que esse cliente já teve, o score dele em um birô. O birô é o SPC, Serasa, né, Boa Vista, um birô de crédito. As informações cadastrais, né? Então, é uma análise estatística, identifica pesos para essas variáveis de modo a maximizar a proximidade entre o evento de inadimplência e o resultado dessa função matemática, né? E aí o resultado é um score que muitas vezes ele tem uma escala ajustada para um intervalo de 0 a 1000, por exemplo, né? E como é definida a política baseada no credit score? A análise é feita segmentando os clientes em faixas de score, avaliando-se qual é o percentual de clientes acumulados até cada faixa de score. Então, supondo que são faixas, por exemplo, de 10 em 10%, 5 em 5%, ou algum outro critério, né? Mas você avalia quanto você tem em cada uma dessas faixas de score, qual é a probabilidade de inadimplência que você tem em cada uma dessas faixas, qual o percentual de clientes que não pagou o seu crédito depois de um determinado tempo, se você estivesse baseando na mensuração da sua própria operação, ou pode ser ainda a probabilidade de clientes que o birô de crédito informou, o percentual de clientes que o birô de crédito informou como tendo ficado inadimplentes no mercado como um todo. Depois, a receita que cada uma dessas faixas de score gera, impostos, despesas operacionais, e aqui o maior componente, que é a perda, né? Para vocês terem uma ideia, na nossa operação, com a política de crédito que nós temos, metade de toda a receita que nós recebemos ela é perda depois. Ela se transforma em perda. Metade de tudo que nós recebemos. Certo? Isso depende de uma decisão. Ela poderia ser 30% ou poderia ser 60%. Né? Isso é o botão da política que a gente calibra ali. Bom, pegando receitas, menos despesas, menos impostos, perda, a gente tem o resultado de cada faixa de score. E a política vai definir, olha, eu vou negar essas faixas aqui que dão prejuízo, negar automaticamente, por exemplo. Vou aprovar essas faixas que dão lucro, e essa faixa aqui que dá pouco prejuízo, eu posso direcionar para um analista ou para uma análise que vai tentar separar os clientes aí e tentar uma parte delas tornar uma parte desses clientes tornar essa faixa lucrativa, eliminando clientes que por algum outro critério, né, se avaliou que seriam lucrativos. Então aqui tem um exemplo de uma operação submetida a essa avaliação da pontuação no birô, né? Os clientes estão divididos em faixas de 5% e 5% aqui. Nessa operação, a melhor faixa de score tem uma inadimplência de 3,3%, e na pior faixa, 78%. Isso aqui é uma operação real, tá?
Então, vocês veem como é a força do score em ordenar a inadimplência dos clientes. Então, se essa operação tivesse sido iniciada sem essa política, nós teríamos 30% dos clientes inadimplentes, né? Então, nós podemos decidir, por exemplo, aprovar até essa faixa aqui, por exemplo, né, em que a faixa mais arriscada daria uma inadimplência de 19%. Né? Essa estratégia que a gente adotou de implantar a política aos poucos, né? Então ela foi feita numa fase inicial com uma avaliação preliminar do score de Birot e a implantação de um ponto de corte preliminar, né? Baseado em uma tabela como essa, quer dizer, que trazia a inadimplência não da nossa operação, porque não era conhecido, né? Mas de um público equivalente. Então, a gente escolheu uma dessas faixas e vamos aprovar a partir daqui. Né? Numa segunda fase, essa política, esse critério foi refinado considerando o desempenho desses clientes também com a operação do cheque, com o uso do crédito que a gente concedia para a venda com cheque a prazo. Então, nós usaríamos o resultado dessa operação para refinar a decisão, o critério, como eu vou falar aqui para vocês. E, num terceiro momento, nós combinaríamos o histórico de relacionamento desses clientes no score. Então, teríamos o score que seria uma fórmula matemática que combina o score do Birot de crédito com os dados internos. Por que não começamos aqui? Bom, naquele momento não tínhamos uma equipe de modelagem que poderia fazer esse trabalho, né? Então, foi uma estratégia para iniciar a operação com o mínimo de recursos, né? Primeiro momento, né, se imaginem iniciando uma operação, né, vocês vão lançar uma operação de um cartão, e qual é o público desse cartão? Né, dependendo do público, você vai ter mais ou menos risco. Né? No nosso caso, como era uma operação já de um varejista, quer dizer, a gente já iria partir do público que consome que consome no Savenhago, que compra no Savenhago, né? Então, era muito mais fácil do que uma operação que está se iniciando, sei lá, como um Nubank que começou aí, né? Aqui a gente estava já com um público que vai nas lojas, né? Bom, então, considerando que eu teria esse público aqui em cinza, para eu poder fazer um estudo desse público, um estudo retroativo, né? Pedir para o Birot de Crédito me devolver a pontuação desses clientes, eu precisaria conseguir identificar esses clientes, eu precisaria de um cadastro, né, de CPFs desses clientes, e aí, naquele momento, a gente poderia se basear na nota paulista, cadastro da nota paulista, que é algo relativamente recente, né? Então, os clientes, naquele momento, passaram a se identificar com o CPF nas compras. Antes, o cliente pagava com dinheiro e ia embora, você não identificava esse cliente, né? Mas com a nota paulista nós passamos a identificar esses clientes e além desse recurso pode ser considerado outros como outras formas de identificação do cliente, como o vínculo desse cliente com o programa de fidelidade da empresa, por exemplo, né? Qualquer coisa que registre seu CPF em uma compra. Então, a gente considerou que esse seria o público aproximado do cartão, o público da nota paulista, e que, de alguma forma, ele convergia, ele tinha uma intersecção com o público que já tinha crédito para compra com cheque e com o público que já tinha aquele cartão bandeirado. Nós pegamos, então, esse público, toda essa base que comprou aqui, a operação estava planejada para iniciar aqui, a gente estava num momento aqui de planejamento, enviamos então as safras passadas, então a gente enviou aqui o período de 2011 em diante, a gente estava em 2013 nesse momento, né? Então enviamos, Boa Vista, Serasa, envia para mim aí qual que era o score que esse cliente teve lá quando ele fez a compra no passado e depois me devolve também qual é a situação de inadimplência desses clientes na data atual. Né?
Então, a gente conseguia criar aquelas faixas de score e avaliar qual era a inadimplência desses clientes em cada uma dessas faixas, né? E depois iniciaríamos a operação, né, já eliminando um público aqui, como eu falei anteriormente. Naquela segunda fase, nós iríamos também avaliar para o público do cheque qual foi a inadimplência tanto no birô de crédito quanto na própria operação do cheque, e pela relação entre as duas inadimplências, né, nós iríamos então ajustar a política do cartão. Vou detalhar isso um pouquinho mais na próxima tela. Então, pegamos, ao mesmo tempo que a gente enviou todo o público da Nota Paulista, enviamos também o público da operação com cheque e recebemos aqui, dos dois públicos, né, o percentual de clientes negativados lá no SPC, em cada uma dessas faixas de score. Né, dividimos em cada uma dessas faixas de score e medimos aqui a inadimplência em cada uma delas. E também medimos qual o percentual desses clientes da base que comprava com cheque ficou inadimplente aqui com a gente, né? Aqui é ilustrativo, tá? Mais representativo. Então, a gente diz aqui que a inadimplência do Savenhago é sempre um pouco mais baixa do que no mercado. Isso é sempre esperado pelo simples fato de que essa inadimplência no mercado é uma inadimplência que ocorre em qualquer compra que esse cliente faça. E no Savenhago, Eu acho que a sua bateria foi acabando. E a inadimplência no Savenhago é um evento único, né? Então, por definição, ele já seria mais baixo. E, por outro lado, é esperado que o cliente ele preserve mais o seu crédito para comprar do supermercado, porque ele depende mais da compra do supermercado do que ele comprar roupa, por exemplo, né? Então, a gente vê aqui uma relação, né? A inadimplência do Savenhago ela é sempre um pouco mais baixa em cada faixa de score, e a gente pode aplicar essa relação naquele público da Nota Paulista. Então, se na Nota Paulista essa era a inadimplência no birô de crédito, em função dessa relação que é observada aqui no público do cheque, nós podemos, então, estimar a inadimplência para esse público esperado para o cartão. E aí, com isso, a gente tem um refinamento ainda maior da política de crédito, né? E a terceira etapa era, então, combinar o score de mercado com os dados do cliente, tanto os dados cadastrais quanto o histórico que ele tinha lá no Savenhago, né? E aí a política seria ainda mais fortalecida, né? Nós seguimos esse caminho, de fato, fizemos ajustes ao longo da operação. A operação, hoje, ela passa por várias camadas de scores, tanto o score da Boa Vista, quanto um score combinado nosso, né, combina com esses dados internos, e temos vários modelos também para prevenção de fraude, que é uma outra questão diferente dessa aqui, que naquele momento até era pouco conhecida por mim, assim, eu sabia que existia, mas eu nunca tinha enfrentado isso, né? E nós desenvolvemos vários modelos também de score para identificar clientes com alta probabilidade de fraude e implantamos isso em toda a operação. Então, hoje é uma operação super robusta, né, com 95% de taxa de aprovação, de decisão automática, né? E esses são os resultados que a gente obteve aqui 10 anos depois, né? Temos aqui 17% de tudo que é vendido no Savenhago com os nossos cartões. 40% de tudo que é vendido com cartão de crédito no nosso cartão, né? Então, sempre vai ter um cliente nos caixas pagando com o nosso cartão, né? E essa operação resulta num lucro líquido de 18%. Sobre a receita líquida. É uma lucratividade altíssima, muitas vezes superior à do próprio supermercado, né? Mas isso só é possível por ter uma política estruturada com base nesse planejamento que eu apresentei aqui para vocês, né?
Bom, eu trouxe esse tema como um tema introdutório, né? Caso vocês tenham interesse, né, em avançar em outros aspectos e outras etapas da nossa operação, eu ficaria muito contente de voltar aqui e conversar com vocês mais, né? Me convidem que eu venho. Queria falar um pouco sobre a nossa equipe, né? Nós começamos lá em 8 funcionários, mais 12 pessoas que estavam em lojas, assim, que participavam da operação da loja, e hoje somos em 120 pessoas, né? Atuamos em 4 áreas: uma área de produtos, uma área de business intelligence, uma área de venda e atendimento e uma área de back-office. Nós temos lá algumas pessoas que vieram aqui da FEA, outras já passaram por lá também. Temos uma operação assim bastante intensiva em tecnologia, conduzida por profissionais com especialização em processos, em MAS, em modelagem estatística. Então, tem muitas oportunidades também de trabalho para vocês lá, de desenvolvimento profissional, né? Caso alguém tenha interesse em conhecer um pouco mais das nossas vagas, eu deixei aqui um endereço para vocês procurarem saber das nossas vagas de trabalho. Quem quiser também se comunicar comigo, pode usar, me procurar no LinkedIn, só procurar pelo meu nome, acho que é suficiente, mas tem aqui um QR Code para vocês acessarem, tá bom? Bom, Campelo, pessoal, é o que eu trouxe para vocês. Se quiserem discutir algum aspecto um pouco mais, estou à disposição. Obrigado, Alexandre. Bom, agora a bola está com vocês. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa para o Alexandre? Opa, Alexandre, tudo bem? Eu sou o Arthur, sou aluno da contabilidade. Eu fiquei com dúvida ali, mas na parte que você estava falando do uso retroativo dos dados dos clientes, né? Como que vocês fizeram essa primeira modelagem a partir dos dados dos clientes? Porque aparentemente pegaram o dado na data da compra e analisaram a inadimplência 12 meses depois, e a partir disso seria a modelagem do período, a inicial, né? Não, acho que é mais para frente até. Aí. Seria aqui, né? Isso. Certo. Nesse momento, o trabalho não envolvia uma modelagem, e sim o uso de um modelo fornecido por um birô de crédito. Então, nós dispunhamos, né? Existem os birôs de crédito que vendem essa pontuação. Eu envio um CPF, ele me dá uma pontuação que indica a probabilidade de inadimplência desse cliente no futuro, né? E nós precisamos decidir, bom, eu vou aprovar até qual score? O score 500, ele é bom para mim? O score 400 ou é 800, né? Então, nesse momento, a gente estava tentando, a gente precisava decidir, bom, eu vou aprovar a partir de qual score? Esse era o objetivo. Então, o que a gente fez, né? O que uma operação pode fazer é pegar o seu público, por exemplo, o público que comprou no Savenhago. A gente estava aqui em 2013, né? Peguei, então, todo mundo que passou no Savenhago a partir de 2011 e falei assim, ó, birô de crédito, me diz, na data da compra lá do passado, qual era o score desse cliente? Quer dizer, se eu tivesse naquele momento oferecendo um cartão para ele, qual era o score que ele teria? E me dá também qual que é um indicador, né, de se esse cliente está ou não com registro de débito hoje no mercado, no Magazine Luiza, na C&A, no Carrefour, no próprio Savenhago, na data do planejamento da operação aqui, né? Então, e com esse estudo, né, nós poderíamos segmentar os clientes por faixa de score
por faixa desse score que ele tinha lá no passado, né, e avaliar qual é o percentual de inadimplência em cada uma dessas faixas de score, né? Então, considerando, olha, uma inadimplência a partir de 40% ela parece alta demais para a gente. Ou eu poderia usar esse indicador para fazer alguma conta do tipo, qual é a perda que seria gerada, né? Então, não lancei ainda a operação, mas eu já vou eliminar esse público aqui, porque ele parece muito arriscado, né? A modelagem mesmo ocorreria nessa terceira etapa aqui, né, quando nós pegaríamos o score do mercado e juntaríamos com as nossas variáveis para construir uma fórmula própria, né, como nós de fato fizemos. Bom dia, Alexandre. Obrigado pela palestra. Eu fiquei curioso com relação ao framework que vocês utilizam para a produção de inteligência de mercado, assim, as tecnologias. Tipo, linguagem de programação, bibliotecas, etc. Tá. Ótimo. Bom, para fazer os modelos, a gente usa... a gente esteve usando a fórmula própria do modelo desenvolvida por regressão logística, né? É uma função adequada para uma variável resposta binária, né? Ele ficar ou não inadimplente, né? Existem outros modelos que podem ser aplicados, como de análise discriminante, tem mais de um, né? Mas essa é bem simples e ela dá um resultado que é bem interessante, a interpretação dos coeficientes, né, que indicam a relação de cada uma das variáveis com a inadimplência, com o efeito resposta, né? Então, lá a gente esteve usando regressão logística. O trabalho também envolve o uso de árvores de decisão para poder categorizar variáveis, também é muito útil para isso, ou para formar grupos homogêneos, por exemplo, de CEPs, de endereços, ou de grupos de profissões, também é bastante útil isso. E tem uma etapa do modelo que muitas vezes a gente não considera que vai existir, que é a manipulação do banco de dados, né? Inclusive, no meu início da carreira, isso foi um aprendizado que eu precisei ter. E sugiro que vocês tenham também, que para quem vai usar dados ou vai ter que gerenciar uma equipe que vai usar dados, é importante conhecer um pouco de banco de dados, porque e para quem vai analisar é essencial, porque você recebe dados da operação que eles não estão em um formato adequado para você desenvolver um modelo. Então, tem uma etapa muito longa do trabalho que é organizar os dados e deixar eles aptos para serem modelados. E aí nós usamos um SQL, né? Linguagem SQL, para fazer o tratamento dos dados. E o programa que foi usado até então é o R, que é gratuito, mas existem muitos outros que são até mais usados que esse hoje, né? Mas são recursos bem disponíveis, né? E para quem está fora do mercado, que não está com acesso ao uso de um banco de dados Oracle ou SQL Server, pode usar o próprio Access para conhecer a linguagem, o SQL, né? Que é uma ferramenta muito útil, né? Acho que é muito importante para quem queira trabalhar com dados, esteja já, desde já, dominando esses recursos aí, que vocês vão ter um diferencial grande nos processos seletivos, tá bom? Tá, joia. Bom dia, Alexandre. Sou Dailson de Araraquara. Eu queria saber a porcentagem de mercado do cartão de vocês comparado com o Atacadão, Toninho, e como que vocês fazem para fornecer descontos para quem é as pessoas do cartões, que, por exemplo, tem bonificação, tem... como fala? Esqueci agora. É desconto, né, no cartão, e tem palavras-chave para pessoas que têm cartão para oferecer desconto. E aí eu queria saber como que faz essa parceria com as empresas. Tá. Eu só não entendi o primeiro item da pergunta, que é sobre as taxas. Seria taxas do quê? Taxa de juros, é isso? Não, eu queria saber o market share de vocês comparado com os outros cartões. A primeira pergunta. Tá. Bom, eu não tenho a informação de participação no mercado de outros cartões, sabe?
Eu tenho esse nosso aqui de 17%. Assim, eu tenho alguns que foram comunicados por pessoas que trabalham em outras empresas, né? Mas o nosso é bastante competitivo em relação a essas empresas. Assim, considero bem alto, 17% de participação na base de clientes, né? A participação do Savenhago como varejista também é bastante representativa, né? Nós somos aqui no interior a maior rede, né? E temos uma posição muito alta assim no mercado como um todo, né? Mas eu não sei falar sobre a participação dos cartões. Isso não é um dado publicado assim, tá bom? Tinha outros componentes da sua pergunta também, que era nós oferecemos um desconto, uma política de desconto exclusivo para os clientes do cartão. Então são selecionados produtos, né, que têm uma vantagem em preço bastante grande. Então, e esse preço está sinalizado nas gôndolas. Então, o cliente pagando com o nosso cartão tem um preço mais baixo. Certo. Bom, essa parceria com as empresas, né, ela tem vários formatos. Isso não é um trabalho gerenciado por mim, né, e sim pela equipe comercial da outra empresa do grupo, que é a Savenhago Supermercados, né. Então, são feitas negociações com fornecedores para ter condições específicas, né? Ou ainda um próprio investimento da empresa para ter para ter uma redução no preço exclusivo para os clientes do cartão. E aí isso é comunicado nas propagandas. Vocês vão sempre ouvir aí na televisão, no rádio, que o cliente tem um desconto exclusivo pagando com o nosso cartão. Eu não lembro se tinha mais algum aspecto que você me perguntou. Está respondido. Está ótimo. Pessoal, estou aqui disponível. Esse desconto é muito importante, inclusive, porque ele funciona como um custo de captação que a gente tem, né? Tem um custo, de fato, para a empresa, mas ele ajuda a atrair os clientes, né? E uma coisa muito importante é que o fato do cliente ter um cartão amplia, intensifica muito o relacionamento com esse cliente passa a gastar mais, ele gasta significativamente mais por ter um acesso ao crédito com a gente. Algo mais, pessoal? Mais alguma pergunta, gente? Eu tinha uma curiosidade, Alexandre. Sim. Eu gasto todo o meu cartão alimentação lá no Savenhago, né, que é pertinho de casa, da Caramuru. E eu gasto o dobro disso, né, porque a gente gasta realmente muito mais. E eu gasto tudo lá no Savenhago, né, pela questão da conveniência e pronto. E acho que a gente compra mais marca do que preço, então, para mim, seria indiferente, né. E eu passei, tipo assim, 6 meses indo lá, e era a mesma mocinha que vinha com cartão de crédito, com a pranchetinha, parará. Te oferecia. Me oferecer. Passou meses oferecendo, até que um dia minha esposa resolveu fazer, né? E aí negaram. Porque tem um IPVA, sei lá onde que estava, o diabo do IPVA, que nem eu não sabia em que cartório que estava. E aí, eu sempre fui muito feliz em comprar no Savenhago, né? E aí eu fiquei triste, né? Porque eu não pedi nada, né? Eu não pedi nada, eu estava lá quieto, comprando minhas coisas, gastando toneladas de dinheiro lá. E aí, de tanto o próprio Savenhago, né? Porque a gente associa, né, o cartão, me criou uma frustração. Eu não compro com a mesma alegria. Continuo comprando lá porque o outro é muito longe, né? Mas vocês não têm um pouco de receio dessa abordagem, então, que nem você disse, né? Frustra mesmo. A mocinha vai ficar chateada, porque ela passou 1 ano me oferecendo cartão. Na hora que eu resolvo aceitar, o pessoal, sabe lá Deus de onde, negou, ela fala, que sacanagem. Sim, você falou da frustração do atendente, né, que estava lá te oferecendo, e tem a sua frustração como cliente, né?
Esse é um aspecto importantíssimo, né? Importantíssimo da política de crédito, porque existia um relacionamento entre o cliente, entre você e o Savenhago, né? Antes do cartão, né? E, infelizmente, a política não consegue atender todos os clientes, né? Uma parte dos clientes que, por terem uma pontuação, algum critério lá, que pode não ser somente esse credit score, pode ser outros fatores, como divergências cadastrais, né, que podem ser relevantes para uma decisão de risco de fraude, né? Então, se essa decisão não for boa, quer dizer, se eu tiver muitas pessoas frustradas, sendo frustradas, como aconteceu no seu caso, eu crio um problema para o próprio relacionamento comercial, né? Então, o uso de técnicas como essa tende a reduzir, a minimizar ocorrências como essa, né? Porque sempre existe um erro no modelo também, né? Não é possível, no grupo de melhor score, também tem clientes que vão se tornar inadimplente, que tem outras variáveis que não são captadas lá. Mas o objetivo aqui desse tipo de política é justamente minimizar essas ocorrências. Mas elas podem ocorrer, né? E aí nós temos que administrar o relacionamento com o cliente, né? Oferecendo para ele outras alternativas para ele ter benefícios, né? Para ele avaliando esse cliente periodicamente, né, e convidar esse cliente em outro momento em que a pontuação dele estiver melhor. E também nós usamos outras políticas, Campelo, nós usamos outros tipos de modelo estatístico para calcular a propensão de um cliente aceitar o cartão, né? Então, nós temos processos de pré-aprovação que partem da análise de toda a nossa base de clientes e identificamos aqueles mais propensos a oferecer e procuramos nos concentrar a oferta para esses clientes, né, aí eu minimizo também a chance desse tipo de ocorrência. Mas é um fator extremamente relevante para uma operação. Tá. A outra curiosidade é o seguinte, realmente 18% eu acho que é maior do que a margem do grupo, né, do comercial. Né? A gente percebe que todos os varejistas passaram por esse processo, né? No Magazine Luiza você deve ter percebido isso de forma muito forte. Existe uma de parte do pessoal, né, estratégico que está vendo a operação toda conjunta, de talvez partir para os olhos brilharem mais para a operação de crédito, né, do que efetivamente do processo comercial, e eles começam a se transformar, ao invés de varejistas, em efetivamente financeiras. Né? Eu acho que essa forma de modelamento, ela tem esse problema, né, de jogar muita gente fora, vamos dizer assim, né? Mas ela serve também como um freio automático para o pessoal não avançar muito ou com muita sede na política de crédito. Né? Você percebe isso ou não? Eu não entendi o final da sua pergunta, Campelo. Desculpa. Por você estar tomando, né, com critérios mais objetivos, está homogeneizando as decisões, a própria política de crédito, ela fica mais independente, digamos assim, né, da decisão política, entre aspas, né, da gestão, e entrar mais de forma mais forte na política de crédito, já que ela apresenta uma rentabilidade tão grande. Né? Eu sei que ela apresenta rentabilidade grande justamente porque você modelou desse jeito, né, mas as pessoas ficam tentadas a entrar um pouquinho mais, né? Se não for 18, for 16, ainda continua melhor. Então, ir afrouxando, e isso a gente sabe no que acaba. Né? Acaba numa crise danada do próprio modelo de negócio. Eu queria saber se você percebe que trabalhar de forma tão objetiva ajuda ou funciona como um freio para essa tentativa aí da parte comercial avançar na parte financeira. Com certeza.
Bom, felizmente, né, a gestão do Savenhago sempre foi muito consciente da importância dessa política, né? Sempre foi muito consciente e também acredito que o trabalho que foi feito como equipe de demonstrar, né, a contribuição desse tipo de política para a segurança da empresa também favoreceu que ela pudesse ser bem aceita, né? De fato, a operação comercial ela vai tem interesse em vender o máximo possível. Imagina, né? Eu submeter lá uma loja a uma experiência dessa de relacionamento com um cliente que não foi aprovado, né? Então, assim, a segurança que a política oferece, né? Isso você precisa demonstrar, você precisa se basear em estudos, fundamentar, né? Para que você tenha, vamos dizer, você tenha a aceitação, né, da alta direção, confie, né, que aquela política ela vai gerar resultados que não vão ser visíveis no começo, porque quando quando você inicia a operação, você só tem cliente aprovado ou negado, não tem resultado dessa operação. O resultado vai acontecer 2, 4 anos depois de iniciada a operação, né? E se essa decisão não for boa, a hora que chegar 4 anos, você vai falar, puta, está dando prejuízo, e eu não tenho mais o que fazer, porque eu não tiro mais aquela base de clientes. Então, é muito importante esse processo inicial, sim, de estruturar a política, de comunicar ela, de envolver a direção, para que você receba assim, a confiança de que algo com efeito tão distante, né, possa ser aceito. É fundamental isso para a política. Bom, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então, eu queria agradecer demais ao Alexandre por, né, ter vindo aqui compartilhar com a gente a experiência. Não são coisas que a gente ache nos livros, não são coisas que vocês vão aprender nas aulas. Então, é riquíssimo e eu queria agradecer demais você e agradecer os alunos e os convidados por terem vindo aqui. Obrigado, gente. Eu agradeço também o convite que eu recebi da Soraya, sua recepção também, a audiência de vocês. Achei que as perguntas foram muito pertinentes, né? Elas contribuíram aqui também para eu poder colaborar com vocês. Conforme vocês tenham interesse, estou à disposição também, tá bom? Muito obrigado.